Meu nome é Sabrine, algumas pessoas já me conhecem, eu já trabalhei bastante com algumas pessoas em alguns projetos. Eu sou geóloga, trabalho na WSC há algum tempo, implantando banco de dados e implantando essa consciência de gerenciamento de dados para vários clientes. Tem várias carinhas conhecidas aqui para mim. É um prazer estar aqui falando para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento de dados de A a Z. Eu quero introduzir esse conceito, porque o gerenciamento de dados, ele é um conceito bem amplo. E muita gente fala sobre gerenciamento de dados, sobre business intelligence hoje em dia, e muitas vezes a gente fica perdido no que é gerenciamento de dados. Bom, só para introduzir, a gente precisa entender que tem uma grande diferença entre dados, informação, conhecimento e ideia. O que são dados? São aqueles valores, textos, aquelas análises que a gente faz que muitas vezes não nos fornecem uma informação. Ele é só um dado, é só uma análise. E aí, quando a gente analisa esses dados, a gente tem a informação. E quando a gente consegue tomar decisões a partir dessas informações que a gente obteve com a coleta de dados, aí a gente obtém o conhecimento. E, se em algum momento a gente consegue conciliar a informação com o conhecimento, a gente tem a possibilidade de gerar novas ideias. E isso é o Business Intelligence, que nada mais é do que a gente conseguir tomar decisões mais assertivas, num tempo mais rápido, com as informações que a gente já tem disponíveis ali. Bom, e a gente sabe que o gerenciamento de dados, muitas vezes, quando a gente fala com você sobre isso, é uma dor muito grande para a maioria das empresas. Porque o que acontece, né? Vocês viram a palestra do Rafael, que foi muito... Obrigada, Rafael, falou bastante. Obrigada sobre gerenciamento de dados. E isso é muito importante vocês entenderem essa relação que existe. Vocês viram o exemplo da geoquímica, que utiliza diversos dados. Imagina quando você vai fazer um estudo geoquímico, ou um estudo de modelagem, ou qualquer outro estudo, você precisa descobrir onde que estão esses dados, né? Muitas vezes eles estão em diversas pastinhas diferentes, no computador de alguém. Muitas vezes, com quem estão esses dados? Quem que era a pessoa responsável na época por aquela análise? Em que formato que estão esses dados? Às vezes, você precisa de uma descrição geológica que vai estar num PDF da perfuração de poço de uma empresa que perfurou 15 anos atrás. E, às vezes, você precisa de uma análise de qualidade de um laboratório que gerou um laudo em PDF. Então, em que formato que estão esses dados? São muitos dados, são muitas informações. Diariamente, vocês lidam com isso. Muitas vezes, precisam das informações e onde elas estão, né? Vocês não conseguem, muitas vezes, comparar ordens de grandeza, porque elas estão em ordens de grandeza diferentes. Às vezes você precisa da vazão, mas a vazão está em que ordem de grandeza? Eu posso comparar os dois ou não? Além disso, a gente não tem uma padronização. O laboratório reporta aquele ponto de análise num formato. A geologia trata aquele ponto com um nome. A parte de meio ambiente tem o nome deles. E muitas vezes, quando você precisa disso de uma forma rápida, você não encontra. Então, para esse tipo de estudo, geoquímico, modelagem ou qualquer outro, você vai ter um grande trabalho para encontrar tudo isso e conseguir organizar para aí sim começar a interpretar os dados e pensar numa tomada de decisões no futuro. Bom, além disso, né, além de todas essas dores, são sistemas bem diferentes. Então, eu posso ter um sistema que tem dado de meteorologia. Aí eu posso ter um laboratório externo, por exemplo, que faz análise, mas eu posso ter também um laboratório interno, né? Então, são laboratórios diferentes, ficam em lugares diferentes. Eu posso ter dados geológicos em algum sistema. Eu posso ter dados de amostragem, de vazão, fluviometria, vindo de algum outro sistema. E como que você junta tudo isso? São várias informações para um estudo. E é aí que a gente vem com a gestão integrada de dados. Qual que é a ideia da gestão integrada? É que a gente consiga unir volumes massivos de dados em diferentes formatos. Então, independente do formato desses dados, a gente consegue unir em um único lugar vários projetos com mudanças sincronizadas. As minerações são grandes, as empresas são grandes, as áreas precisam estar interligadas. Deixa eu só tomar uma água.
E isso dificulta muito quando você não tem um sistema de gestão integrada de dados, porque as pessoas saem, as equipes mudam, as equipes são equipes diferentes em lugares diferentes que muitas vezes precisam daquela informação. Além disso, né, a gente garante com a gestão integrada que tem uma organização dos dados, que eu vou explicar um pouquinho. E também a disponibilidade de informações. Então, tendo essas informações acessíveis, de uma forma que eu consigo, com poucos cliques, acessá-las, eu consigo gerar relatórios, visualizações e tomar decisões cada vez mais rápidas. Bom, quando a gente fala, né, do gerenciamento de dados de A a Z, o que a gente quer dizer são as etapas do gerenciamento de dados. O gerenciamento de dados, ele começa com a aquisição do dado. A primeira etapa, a equipe de campo que vai lá, coleta as informações, essa é a primeira etapa do gerenciamento de dados, porque eu preciso obter a informação. E aí, quando a gente vai, eu vou explicar detalhadamente a etapa da implantação de um sistema, ou da consciência de gerenciamento de dados em cada empresa. Bom, a primeira coisa que a gente faz é entender os dados. A gente precisa entender quais os dados vocês trabalham, quais as perguntas vocês querem responder no futuro. Porque eu também preciso saber se, em algum momento, vocês vão questionar algo, vocês precisam de respostas, e a gente precisa daquelas informações para trazer essas respostas para vocês em algum momento. Então, a gente entende todo o processo, todos os dados, e aí que a gente começa a estruturação do banco de dados. Ou seja, de onde a gente vai armazenar as diferentes informações. Eu não vou detalhar aqui sobre a estruturação, que ela é bem complexa, mas tem várias programações, SQL. Quando a gente estrutura um banco de dados, a gente pensa em cada detalhe. Se aquele campo ele é importante, se aquela coluna naquela tabela vai ajudar vocês em algum momento. E quando a gente estrutura isso, muitas vezes vocês não têm alguma informação que a gente colocou para aquele campo. Mas, a partir do momento que a gente implanta, vocês podem despertar a consciência de que isso é importante. Talvez, se eu preencher, vai facilitar o meu dia a dia. Assim que a gente entende todas as informações e estrutura onde a gente vai conseguir armazenar todas essas informações, a gente passa para a principal parte de um bom gerenciamento de dados, que é a padronização. Nessa etapa de padronização, eu coloquei até um sinalzinho ali, vermelhinho, que é bem importante. A gente padroniza tudo, desde a nomenclatura dos pontos, que lembra que eu citei, que é uma dor, muitas vezes está de forma diferente, até a adição de listas pré-estabelecidas. Quantas vezes, no dia a dia, vocês encontram, né? Eu tenho a vazão em vários tipos de unidades diferentes. Eu tenho uma data no formato americano, uma data no formato português. E aí, quando você coloca tudo isso no Excel para fazer uma análise, isso gera uma bagunça, porque você não sabe exatamente se o Excel conseguiu converter para o idioma que você queria. E, além disso, e quando a gente tem separadores decimais diferentes? Isso, quando você transforma, você pode ter uma informação que gera, assim, né, fica um valor exorbitante. Aí você vai ver, é um outlier. Talvez não é. Talvez é só a formatação do campo. Eu falei esse só proposital, porque uma coisa tão pequena pode dar um problema depois para as análises. E aí é nessa etapa que a gente faz toda essa etapa de padronização. De realmente, se vocês filtrarem um parâmetro, oxigênio dissolvido, vocês estarão vendo todos os resultados de oxigênio dissolvido. Independente se o laboratório colocou OD, oxigênio dissolvido, OD dissolvido, independente disso. Isso é importante para qualquer gerenciamento de dados. Quando você inicia essa consciência, a primeira coisa que vocês têm que pensar é padronização. E padronização economiza muito tempo. Uma vez que a gente entende estrutura onde nós vamos armazenar e padroniza, aí a gente parte para a parte de validação e importação. Uma vez que eu tenho tudo padronizado, eu consigo ver se eu tenho dado duplicado, por exemplo. Né? Estão todos os parâmetros padronizados, todos os pontos. Então, eu consigo ver se entrou informação duplicada. Se, por exemplo, um laboratório, fazer uma análise de qualidade mesmo. Se o laboratório
Se ele não está reportando o resultado errado, para eu ver se aqueles valores, aquela ordem de grandeza está correta, se tudo estiver na mesma unidade, você vai bater o olho e vai falar, tem algo errado. Isso não é comum. Aí você consegue identificar, foi um erro de digitação, foi um erro de uma amostragem de campo, foi um erro de uma leitura do equipamento. Eu consigo ver se o equipamento está com problema ou não apenas pelos dados, se eu analisar o histórico de dados. E aí, quando a gente faz tudo isso, né, até a parte de validar, importar, adicionar essas informações num sistema de gerenciamento de dados, num banco de dados, aí a gente consegue analisar e visualizar. Uma vez que todas as minhas informações estão coerentes, desculpa, também fala, né, igual... Uma vez que todas as minhas informações estão coerentes, eu consigo visualizar uma série histórica de 40 anos. A gente tem exemplos aqui de dados de pluviometria de 1970, sabe? Em banco de dados. Isso é muito importante, porque uma vez que você consegue ter tudo padronizado, você cria dashboards automatizados, cria gráficos, pode calcular indicadores de uma forma mais fácil. Eu posso plotar aqueles resultados num mapa, porque eu sei que os meus resultados estão coerentes. Eu sei que os meus resultados passaram por um processo de padronização. Bom, e aí, qual que é? Deixa eu só voltar na setinha aqui, para vocês entenderem. A gente passou por todo esse processo aqui, ó. Entendimento, estruturação, padronização, validei, importei, aí eu chego finalmente no sonho de todos, na análise e visualização. E qual que é o objetivo do Business Intelligence aqui? Uma vez que a gente consegue analisar e visualizar de uma forma mais rápida, prática e eficaz, a gente consegue gerar novas ideias. Então, vocês perdem menos tempo tratando o dado e mais tempo analisando a informação, vendo possibilidades futuras, novos estudos, entendendo como é o contexto da área que cada um trabalha. Tudo isso é Business Intelligence. Deixa eu ver onde eu parei. Bom, e para a gente conseguir, né, para a gente fazer todo esse gerenciamento de dados, são etapas bem complexas. Mas a gente também precisa de um software para isso, né? A gente precisa de uma ferramenta. Porque, né, a gente vive na modernidade, a gente tem só um estudo de que 90% dos dados que a gente tem hoje, eles foram gerados nos últimos 2 anos. E isso é um crescimento exponencial. Eu não sei se vocês perceberam no dia a dia de vocês, mas cada dia a gente gera mais informação. Cada dia. Às vezes, você precisa de uma informação, eu quero confirmar se essa análise geoquímica está correta. Você vai lá e faz um novo estudo. E aí, você gera informação. E você precisa comparar essas duas, porque talvez elas podem ter uma relação ou não. Às vezes, vocês precisam correlacionar dados de qualidade da água com a pluviometria, que está lá no sistema de monitoramento meteorológico. Isso é extremamente importante, porque se você consegue correlacionar essas informações, você consegue saber, não, hoje eu tenho uma concentração maior, talvez porque choveu menos ou choveu mais, talvez subiu por conta de climatológico, enfim, tem diversos outros. Um parâmetro pode estar relacionado ao outro. E é nesse caso que vocês precisam escolher uma boa ferramenta para ajudá-los nesse processo. Eu costumo falar que o gerenciamento de dados ele é de extrema importância, mas a gente tem um pilar, né? A gente tem a base aqui da pirâmide. Uma boa ferramenta ela tem que ser flexível. Por quê? A gente trabalha cada dia mais com dados diferentes. Cada dia mais a gente utiliza outras informações para subsidiar os nossos estudos. Então, ela tem que ser flexível para eu conseguir colocar o que eu quiser ali. O que vai me ajudar no dia a dia, a ferramenta tem que aceitar, porque são informações importantes, é um banco de dados. E, além disso, ela tem que ser de fácil utilização. Quem que mexe no banco de dados, geralmente? Muitas vezes não é a pessoa do banco de dados, não é a pessoa que entende de banco de dados. São vocês, no dia a dia, que alimentam essa ferramenta. Então, ela precisa ser de fácil utilização. Uma vez que você aprende, você vai conseguir ir alimentando esse banco de dados, para que ela não caia em desuso. Então, por isso que tem que escolher uma ferramenta também fácil. Além disso, tem que procurar uma automatização de entrada de dados. O Felipe vai falar sobre a parte de integração.
E isso é muito importante, porque uma vez que você consegue integrar o seu banco de dados com outros sistemas de geração de dados, você não precisa ficar manipulando o dado para pôr no sistema. Você entra lá e ele vai carregar tantas horas por dia, né, tantos dados por dia. Isso é o melhor dos mundos, porque aí você não precisa tratar esse dado para ter ele. O banco de dados já vai receber. Além disso, ele tem que permitir validação e controles. Vocês têm que ter a capacidade de validar aquilo que vocês estão trabalhando diariamente. Mas uma validação fácil, não uma validação difícil, para que vocês consigam, aqui tem algo errado. Eu filtrei aqui, eu vi que o resultado histórico estava na escala de 10. Do nada tem 1.000. Você já vai ver que teve algo errado. Foi no equipamento que mediu? Foi na digitação, quando entrou no banco? O que aconteceu? E, além disso, você tem que possibilitar a visualização dinâmica. A gente não consegue, eu admiro muito quem consegue olhar uma planilha em Excel com 50.000 linhas e conseguir entender o que está acontecendo ali. Imagina, 50.000 linhas. Isso é pouco, isso é geralmente o que gera por mês em análise de qualidade. Quando você bate o olho numa visualização gráfica, que o Christian vai falar também sobre o Visual Balance, mas quando você bate o olho, você consegue ver. Aí você fala, não, beleza. Aqui eu vi que toda a série histórica estava de um jeito, e em um momento algo aconteceu. E aí, quando você vê que esse algo aconteceu, você consegue, mas deixa eu olhar a pluviometria, deixa eu olhar os equipamentos, deixa eu verificar no meu banco de dados se está tudo correto, se as informações entraram. Então, você consegue ter mais tempo analisando e gerando novas ideias. E também ele tem que possibilitar integrar com outras ferramentas. A gente não consegue fazer tudo numa mesma ferramenta, nunca. Você sempre vai precisar. Você vai fazer a modelagem numa ferramenta, você vai rodar a linguagem R em outra, você quer algo mais complexo? Você vai utilizar um GIS, né? Mas a gente sempre precisa dessa integração com outras ferramentas, para que a gente consiga realmente entender qual que é o meu cenário, o que eu posso fazer para melhorar e onde eu quero chegar. Bom, além disso, como eu só coloquei aqui separado, né, que o sistema integrado, que é o objetivo, né, o melhor dos mundos para o gerenciamento de dados, é que, além de armazenar todas essas informações, dentro dele, a gente consiga visualizar de uma forma mais rápida. Então, lembra que eu falei sobre os dashboards, sobre os gráficos? É importante que, dentro do próprio sistema, você consiga visualizar essas informações. E é por isso que nós, da Water Services, no gerenciamento de dados, a gente utiliza o Hydro GeoAnalyst, que é o HGA. Ele é um software bem completo, que a gente consegue fazer todo aquele processo que eu citei do gerenciamento de dados de A a Z, desde o entendimento dos dados, estruturar, ele é bem flexível, ele tem ferramentas de padronização, controle de QAQC, e a gente consegue também visualizar. Tanto nele, conseguimos fazer gráficos, visualização 3D, mapa, dentro da própria ferramenta, modelagem 3D, né, a visualização 3D de plumas de contaminação, por exemplo, dentro da própria ferramenta, com os dados que estão ali. Além de ele também possibilitar essa conexão com outros relatórios automatizados, com a ferramenta do Visual Balance, com Power BI, Excel. Um exemplo legal que ele também possibilita, você gera um relatório em Excel ou Power BI e você pode vincular o PowerPoint já a esse relatório. E aí o seu PowerPoint, você não precisa, se você tem uma apresentação, né, mensal para a diretoria, enfim, para quem seja, para um órgão ambiental, ele já vincula a esse relatório. Então, você não vai precisar ficar editando os gráficos, sabe, do PowerPoint. Ele já vai gerar automaticamente. Né, Daniela? Ele já gera. O exemplo da Daniela aqui. Bom, e para que isso aconteça, né, a gente tem que ter uma parte muito importante, porque o sistema, o que acontece, né, quando a gente implanta um sistema de gerenciamento de dados? Parece bem complexo, nossa, a gente entende, estrutura, padroniza, e mas quando a gente implanta, uma vez implantado, isso não precisa ser feito mais. Vocês não precisam estruturar, padronizar de novo. Não, uma vez implantado, é só dar sequência. E aí, sim, vocês gastam menos tempo mexendo com aquelas 500 planilhas de Excel, puxando o laudo do relatório, e aí, sim, visualizando as informações.
E, para isso, é importante que a gente também tenha uma importação facilitada de dados. O HGA ele permite isso, e é interessante que qualquer sistema, quando a gente está falando de gerenciamento de dados, permita isso. Eu trazer dados de fontes diferentes, seja do SAP, seja do SHMS, dados de laboratório, vazão, nível d'água, tudo que tenha uma medição automatizada ou que seja gerado por laboratórios internos, a gente consegue automatizar essa entrada. Tem formas de entrada diferentes, né? No HGA, nos sistemas de gerenciamento de dados e no Hydrogen Analyst. A gente consegue entrar com dado manualmente, num formato já padrão, que é o EDD, e também com integração entre sistemas, onde a gente cria a comunicação entre os dois sistemas e eles puxam automaticamente essas informações. Mas isso é importante, para que vocês tenham todas as informações integradas e disponíveis ali. Bom, aqui eu coloquei, só para finalizar, para contextualizar todas essas informações que eu trouxe, o que é o gerenciamento de dados de A a Z? Nada mais é que as etapas do gerenciamento de dados, como eu falei. Só que o que é importante? O gerenciamento de dados, ele vai desde a aquisição da informação, são muitas coletas. Diariamente, tem muita coleta, de diversas formas diferentes, diversos tipos de dados diferentes. E aí, com isso, né, a gente estruturou, padronizou, entrou dentro do banco de dados. Dentro desse banco de dados, vocês conseguem visualizar de uma forma diferente. E aí, citando lá os contextos, né, o conceito de dados, informação, a gente tem aqui, ó, dados. Quando a gente consegue analisar os dados, é uma informação. Aqui é uma análise. Mas quando eu consigo associar as minhas informações com os meus dados, eu tenho um conhecimento. Eu consigo gerar interpretações diferentes. Com esse conhecimento, eu consigo tomar decisões. Falar assim, não, esse vai ser o próximo passo. Se alguém te pergunta como que está a situação geoquímica da sua área hoje, se você tiver um bom sistema de gerenciamento de dados, se você tiver essa consciência de gerenciamento de dados, você vai falar, não, é isso, isso, isso. Ou deixa eu entrar aqui que eu vou consultar rapidinho. Não vai responder assim, agora eu não sei onde é que está. Né? E, com isso, a gente consegue fazer algo bem legal, que é a parte de controle. Eu consigo controlar e planejar. Então, eu consigo fazer análise de QAQC e planejamento para o meu ciclo recomeçar. E é nisso que a gente chama de PDCA do HGA, que é onde eu tenho a excelência no gerenciamento de dados. E aí, sim, você pode dizer que você tem uma consciência de business intelligence. E eu queria encerrar a minha apresentação dizendo que, assim, gerenciamento de dados pode ser um monstro para muita gente, mas ele não é. Ele é justamente para te ajudar. O início da implantação é trabalhosa, mas a gente perde um tempinho implantando, mas vocês viram os benefícios que a gente tem depois. Com poucos cliques, à tarde, vocês vão ver alguns depoimentos da aplicação do gerenciamento de dados. Independente da ferramenta, é a questão da consciência. O que é gerenciamento de dados? Eu espero que vocês aproveitem as palestras ao longo do dia e espero que vocês saiam daqui com a consciência da importância do gerenciamento de dados. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.